Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o bom que seja, o importante é que esteja bom. Gente, eu tô rindo, porque eu acho que vocês já estão cansados de saber desse nosso lema, né? Mas é isso mesmo, o importante é que esteja bom. Olha, hoje nós trouxemos um tema extraordinário, mudando os nossos frutos, ou como mudar os nossos frutos. Isso mesmo. Se você anda produzindo frutos que não estão te deixando assim muito satisfeitos, se os seus frutos, você acha que você ainda pode melhorar mais nos seus frutos, esse é o vídeo para você. Então fica ligadinho com a gente. Se esse vídeo já faz algum sentido para você, já deixa o seu like, já se inscreva no nosso canal, como a gente sempre pede, para que você possa saber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou. Se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, coloca tudo aqui que nós vamos ler, responder e fazer um vídeo assim com muito carinho para poder te ajudar, tá bom? E eu também não posso deixar de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Muito obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada por ficarem assistindo o nosso vídeo. Eu realmente espero do fundo do meu coração que vocês estejam colocando em prática todas as dicas que a gente tem dado aqui, porque eu tenho certeza que isso vai trazer ou está trazendo mudanças extraordinárias, maravilhosas na sua vida, se você estiver colocando em prática. E o vídeo de hoje é um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que é mudando os nossos frutos. Como mudar os nossos frutos? Eu vou falar sobre isso já, então fica ligadinho aqui com a gente, tá bom? Mas antes eu preciso falar assim algumas coisas de como tudo isso aconteceu, Emily. Você tinha uma empresa de construção, de reformas, você tá aí na Inglaterra. E como que isso tudo aconteceu? O que aconteceu assim que sua vida transformou de uma coisa para outra e você começou a se interessar em trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística? O que aconteceu? Eu quero dividir isso um pouquinho com vocês hoje, porque eu acho que vai ser muito interessante vocês entenderem o que aconteceu comigo e talvez isso pode acontecer com você também. Eu estava aqui estudando, né, sobre o nosso cérebro e sobre o nosso subconsciente. Eu estava numa fase assim que eu não estava muito satisfeita com os meus resultados e eu comecei a procurar entender mais assim por que você às vezes faz e não consegue romper, não consegue assim estar 100% satisfeito na sua vida, mesmo que você esteja vivendo um relacionamento profundo ali com o Senhor. Eu sentia que algo ainda estava faltando. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre o subconsciente, sobre a nossa mente, o poder do nosso pensamento, e eu me deparei com uma frase que o Abraham Lincoln, ele falou o seguinte: acreditar nas coisas que você pode ver e tocar, isso não é acreditar. Mas acreditar naquilo que você não pode ver, isso sim é um triunfo e uma virtude. Quando eu li essa frase de um curso que eu estava fazendo, eu falei assim, peraí, mas isso não foi o Abraham Lincoln que falou isso. Quem falou isso foi o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 11, no versículo 1, o escritor de Hebreus fala: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, na verdade, não foi o Abraham Lincoln que falou isso. Foi o autor de Hebreus há quase 2000 anos atrás. E aquilo ficou assim, gente, as pessoas do mundo, as pessoas que não servem ao Senhor, estão colocando em prática os princípios que o Senhor deixou para o seu povo, para aquele que ele escolheu, e eles estão colocando em prática todas essas leis do universo que o Senhor estabeleceu. Eles estão comendo o melhor dessa terra, estão prosperando, estão vivendo uma vida assim abundante. E nós, os filhos de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que pagamos o preço ali de estarmos sempre tentando andar debaixo da palavra e da direção do Senhor, a gente fica vivendo uma vida assim mais ou menos, né? E eu falei assim, não, Senhor, tem alguma coisa errada. Isso não está fazendo muito sentido.
Então eu comecei a querer saber mais, a querer aprender mais, a descobrir mais. E então eu comecei a estudar sobre a lei da atração, a lei da vibração, lei da assunção, lei da polaridade, isso mesmo, gente. E são leis que o Senhor, ele estabeleceu, são leis do universo. Então são leis que servem tanto para os cristãos quanto para aqueles que não confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É a lei do universo. Então todas as pessoas que colocarem em prática essas leis, elas terão uma vida abundante. A partir do momento que elas aprenderem essas leis, aprenderem quem realmente elas são, de onde que elas vêm, qual é a fonte que elas estão ligadas, elas vão comer o melhor dessa terra. E nós, os cristãos, nós ficamos para trás. Por quê? Porque nós temos a mente muito fechada. Nós acabamos achando que isso não existe, que isso é coisa de Satanás, que a gente não deve praticar essas coisas. E isso é muito errado, porque é a lei do universo. E quem criou o universo, gente? Foi o Senhor, ele que criou todas as coisas. Então, se ele estabeleceu essas leis, é para nós também, os seus filhos, colocarmos em prática, para que também possamos comer o melhor dessa terra. E eu tô criando, a partir da semana que vem, eu tô criando uma série de assuntos que nós vamos falar sobre todas essas leis. Vamos falar sobre a lei da polaridade, lei da atração, lei da vibração, lei da assunção. Nós vamos falar sobre as nossas faculdades mentais. Isso mesmo, as nossas faculdades mentais. E eu tô criando assim, tô me organizando para fazer uma série de todos esses assuntos, porque eu quero que você aprenda, eu quero que você venha com uma mente aberta, eu preciso que você venha com o coração e a mente aberta para você aprender, colocar em prática. Se você tá com sede mesmo de mudar a sua vida, fica com a gente aqui, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque eu vou começar a falar, a ensinar sobre todas essas leis, todas essas leis do universo que o Senhor estabeleceu, para que você possa entender, aprender, colocar em prática e ter a sua vida transformada, assim como eu tive a minha. E quando nós, os profissionais que trabalhamos com desenvolvimento humano, programação neurolinguística, tudo isso voltado para o desenvolvimento pessoal, nós nunca trabalhamos com medidas provisórias ou medidas superficiais, não. Sempre a gente trabalha de dentro para fora, é uma mudança de dentro para fora. Então, quando você aprender a mudar dentro para fora, de dentro, lá dentro para fora, você vai ver que as mudanças na sua vida serão permanentes, não tem como mais você voltar atrás. E eu vou trazer muitas coisas legais, muitos conhecimentos para que você coloque em prática e tenha uma vida abundante. Porque deixa eu te lembrar uma coisa que eu acho que você deve ter esquecido. Se você ainda não está vivendo uma vida abundante, eu acho que você esqueceu. O Senhor, Jesus, ele falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu falava assim, gente, vida em abundância. Eu fui estudar o que é uma vida em abundância. Você sabia que vida em abundância é você ter muito em todas as áreas? É verdade. Você tem muito na sua vida financeira, você tem muito na sua vida emocional, você tem muito na sua família, você tem muito nas suas emoções. Então é você ter muito, abundância, muito. Então a vida abundante que Jesus trouxe é ter muito em todas as áreas. Então se tem alguma área que você não está tendo muito, você ainda não está vivendo a vida abundante que Jesus nos deixou e nos prometeu. Eu não estou dizendo que não vamos passar por lutas, isso é outro assunto, mas a vida abundante, ela precisa ser constante na minha vida e na sua vida. Então, Emily, você falou e não falou aí dos nossos frutos. Eu quero falar uma coisa a respeito dos nossos frutos, como mudar os nossos frutos. Voltando agora para o nosso tema real aqui do nosso vídeo. Como mudar os nossos frutos? Você só consegue mudar o fruto quando você muda a semente.
Isso mesmo. Você não vai pegar uma árvore, uma laranjeira que tá produzindo laranja podre, a laranja tá pequena, tá ruim, não tá dando certo. Você não vai lá na árvore, arranca aquela laranja ruim e cola uma boa. É assim que funciona? Não. A gente trabalha onde? Na semente, na raiz, no solo, na água. Bota mais água, troca a semente. É na semente que a gente trabalha para que a gente tenha frutos bons, frutos melhores. Emily, então me explica o que é a semente na nossa vida, para que a gente possa produzir frutos bons. O que é a semente? A semente, Tiago fala lá no livro dele, no livro de Tiago, ele fala sobre o poder da nossa língua, da nossa palavra. Então, o que é a semente? É a nossa palavra. Então, se você é uma pessoa que tem sementes ruins, sementes negativas, corta isso da sua vida. Se a sua boca, se a sua palavra é ruim, é por isso que você está gerando frutos ruins. Se a sua vida é uma vida que não prospera em nenhuma área, se a sua vida é uma vida que está sempre ali na dificuldade, nas dívidas, os seus relacionamentos, os seus filhos, com toda certeza você é uma pessoa que tem a semente, que lança sementes ruins. Você lança sementes ruins sobre a vida dos seus filhos, você lança sementes ruins sobre a sua vida financeira, você lança sementes ruins sobre a sua própria vida, você lança sementes ruins sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre os seus relacionamentos. Tudo isso começa aqui, gente, aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Emily, mas o meu fruto tá ruim, mas não é porque eu quero. Eu estou passando por uma doença, eu tô doente. Então, eu vou te dar uma dica. O que você vai fazer para você sair dessa doença? Além de orar, de buscar o Senhor, de pedir ao Senhor a cura, você vai parar de falar sobre doença. Você vai parar de falar que você está doente. Porque, olha só, você sabe que você está doente. O seu corpo sabe que você está doente. Os seus amigos sabem que você está doente. A sua família sabe que você está doente. Todo mundo já sabe que você está doente. Então, para de falar da doença. Fala de saúde. Profetiza saúde sobre a sua vida. O meu corpo, ele está saudável. E, gente, isso é a fé. A fé não é você estar saudável para você falar que você está saudável. A fé é você falar, você ver o que? Imaginar que você está sarado, que você está curado antes mesmo disso acontecer. Então, quando você começar a falar que você está saudável, olha, eu vou fazer isso porque eu estou saudável, eu vou sair para correr toda manhã porque eu estou saudável. Se isso é uma coisa que a sua doença não permite você fazer, passe a falar as coisas que você vai falar, que você vai fazer, porque você está saudável. O meu corpo, ele está saudável, o meu metabolismo, ele é ótimo, as minhas células, elas vão se renovando porque o Senhor me criou assim. Começa a falar sobre saúde e não mais sobre doença. Se você está passando por dificuldades financeiras, pare de falar da dificuldade financeira, pare de falar das dívidas, pare de falar como que eu vou pagar essas dívidas. Não, comece a falar em abundância financeira. Eu estou só passando por isso, é só um momento, mas eu sou uma pessoa próspera, a minha casa é próspera, tudo que eu coloco a mão dá certo, tudo que eu coloco a minha mão prospera, é abençoado. Comece a mudar as suas sementes, porque quando você mudar as suas sementes, consequentemente, os seus frutos, eles vão mudar. Isso é a lei, uma das leis do universo. Então, mude as suas sementes, porque todo o resto vai mudar, todo o seu fruto vai mudar. Se você tem uma criança, um adolescente que te dá muito trabalho, pare de falar sobre isso. Fale o que você quer sobre a vida do seu filho. O meu filho é uma bênção. O meu filho, ele é muito inteligente. O meu filho, ele é próspero. O meu filho, ele é do Senhor. Comece a falar aquilo que você quer e não aquilo que você está vendo, porque isso é fé. A fé é você falar e você ver aquilo que você quer e não aquilo que está acontecendo no momento. Então, nós precisamos aprender sobre todas essas leis do universo para que possamos ter tudo que o Senhor, ele
deixou para nós, ele deixou para todos aqueles que colocam em prática essa lei. O que vai fazer a diferença então, Emily? Então por que você acha que eu devo continuar indo na igreja? Por que você acha então que eu devo continuar servindo ao Senhor se as leis é para todos e qualquer um que colocar em prática vai ter a abundância, vai ter a vida, vai comer o melhor dessa terra? Porque a gente sabe que a nossa vida não se resume só aqui, não é, gente? A nossa vida aqui é de passagem, então tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher também aonde? Lá, depois que a gente morrer, ou no céu ou no inferno, não tem outro caminho. Então quando você continua buscando ao Senhor, abre a sua mente para aprender todas essas leis que ele deixou do universo, você continua buscando ao Senhor, você liga o seu espírito ao Espírito de Deus, liga seu espírito ao Espírito de Deus. Então, a sua salvação, a sua vida espiritual, sua alma, o seu espírito tá assim, ligadinho com o Senhor. E o seu mundo físico tá comendo o melhor dessa terra. Então, muitas pessoas colocam só em prática as leis do universo, os princípios que o Senhor deixou para esse mundo aqui, mas não liga o espírito dele ao espírito do Senhor. E a gente sabe que o final de todas essas coisas é o julgamento, né? O Senhor, ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, vinde, vem para o meu reino, vem para a cidade que eu preparei para vocês. Ou o Senhor vai falar: aparta-te de mim porque eu não te conheço, então vai lá para o inferno, vai lá morar lá com aquele que você ligou o seu espírito com ele. É por isso que nós precisamos continuar buscando ao Senhor e aprender a colocar em prática as virtudes, as leis do universo, que foi o Senhor, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, quando as pessoas falarem de lei do universo, eu tinha esse bloqueio. Às vezes a pessoa falava lei do universo, isso aí já é coisa do mundo, já é coisa de Satanás. Não, quem criou o universo? Quem foi que criou o universo? Foi o Senhor, o nosso Deus. Então, quando alguém falar sobre a lei do universo, quando alguém falar de universo, saiba que está falando da criação do nosso Deus. Então, preste atenção, porque é coisa importante, porque foi o nosso Deus que criou. E por hoje é só, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria falar também um pouquinho sobre a programação neurolinguística. Eu sou apaixonada sobre o nosso cérebro, como você redirecionar, remapear o seu cérebro. Isso é muito interessante, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, para a semana que vem. Eu vou falar sobre isso, vou explicar assim os criadores, como que eles criaram, da onde que eles tiraram essas ideias. É um assunto também muito legal, acho que vai fazer bastante sentido na vida de vocês, mas por hoje eu gostaria de deixar somente isso: mude as suas sementes. Você quer mudar o seu fruto? Quer mudar os frutos, todos os frutos ou alguns frutos da sua vida? Mude a sua semente, mude aqui, Se você mudar a sua palavra, você vai começar a mudar os seus pensamentos, mudar as suas palavras, mudar as suas emoções e, consequentemente, você vai mudar os seus resultados, tá bom? Então, pensamento, palavra, emoção, resultado. Então, comece a pensar toda vez que vier um pensamento ruim, um pensamento negativo, mude esse pensamento por pensamentos bons e profetize. Toda vez que você pensar em doença, mude esse pensamento por saúde e comece a falar de saúde. Toda vez que você pensar em dificuldade financeira, mude esse pensamento por abundância nas suas finanças e comece a falar sobre abundância. Toda vez que vier um pensamento ruim sobre os seus filhos, mude esse pensamento por: meus filhos são uma bênção do Senhor, herança do Senhor. E mude as suas sementes, mude as suas palavras, e você vai ver os resultados extraordinários que isso vai trazer na sua vida, tá bom? Então mude as suas sementes, fale coisas boas, fale das coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do Senhor, porque isso vai mudar o seu pensamento. Mude seu pensamento, mude sua fala, mude suas emoções, e todos os seus resultados serão diferentes, serão extraordinários, tá bom? Por hoje é só. Olha, um beijo, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Coloque em prática as suas novas sementes e eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Nós vamos voltar semana que vem, como eu já falei, eu estou preparando um estudo muito legal sobre as leis do universo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Tenha um bom domingo, uma boa semana, e a gente se vê na próxima semana, no próximo
próximo vídeo falando sobre mais algum assunto para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Um beijo, que Deus te abençoe e até domingo que vem.